Fala galera, hoje a gente vai falar de Salmos 146. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Se você está acompanhando essa série de estudos do livro de Salmos, você vai ver que eu fiz o Salmo 1, o Salmo 2 e agora eu estou fazendo o Salmo 146. Vou fazer até o 150 agora. Por quê? Porque do Salmo 146 até o Salmo 150, a gente encontra o fechamento do livro de Salmos. Quando você vê a estrutura toda do livro, eu falei um pouquinho sobre isso lá no estudo do primeiro Salmo, mas quando você olha para a estrutura toda do livro, você percebe que esses 5 salmos são salmos de fechamento desse livro, ou seja, que encerram esse livro. Lembra que o livro de Salmos foi um livro organizado, um livro de poesias, organizado pelo próprio povo de Israel, para que eles usassem essas poesias para louvarem ao Senhor, para cantarem a Deus. Então, esses 5 salmos fecham o livro. Então, por que eu estou fazendo Salmos 1 e 2 e Salmos 146 e 150? Para a gente poder ter um panorama geral já do livro e entender um pouquinho a estrutura dele. Depois desses 5 salmos, eu passo por alguns outros. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Salmos. Apesar de eu estar falando aqui da estrutura do livro, a estrutura é menos importante que o conteúdo, pessoal. Principalmente quando a gente fala de Salmos, que é um livro de poesias, né, que é um livro de poemas aí, a estrutura dele, do livro como um todo, é menos importante que o seu conteúdo. Você vai ver que os Salmos são muito usados no Novo Testamento. Muitos autores do Novo Testamento fazem referência ao livro de Salmos. Então vamos focar no conteúdo aqui, um pouco menos na estrutura. Entender a estrutura te ajuda a entender mais profundamente o que os Salmos querem falar, mas vamos focar no conteúdo. E eu quero começar aqui pelos versículos 1 e pelo versículo 10, porque eles falam da expressão louvai ao Senhor, né? Você vai ver que todos os salmos de fechamento, né, do 146 ao 150, eles começam com louvai ao Senhor e se encerram com louvai ao Senhor. Essa é uma outra dos pontos que os teólogos estudam para dizer que esses salmos são salmos que encerram o livro, né? A estrutura deles é muito parecida, tanto do início do salmo quanto do término do salmo. Talvez na sua Bíblia, por conta da tradução, não esteja escrito louvai ao Senhor. Pelo que eu vi, as Almeidas estão assim, algumas outras assim. Talvez a sua não esteja, mas provavelmente é algo muito próximo disso, tá? Nas Almeidas, que é a que eu uso aqui, a versão que eu uso aqui, está escrito louvai ao Senhor no início, louvai ao Senhor no fim, do 146 ao 150. No 146, que é o salmo que a gente está estudando hoje, está escrito assim no versículo 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. E daí lá no versículo 10, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, e encerra com louvai ao Senhor. Então, como eu falei, por isso que entende-se, num geral, que estes 5 salmos finais, que mantêm essa estrutura de iniciar com a ordem de louvar ao Senhor, finalizar com a ordem de louvar ao Senhor, são salmos que encerram esse livro. Olhando para o livro todo, né, uma analogia que eu faço é com a nossa própria vida. O livro de Salmos é um livro de muitas angústias, de muitos problemas, onde os salmistas relatam uma série de dificuldades, relatam uma série de alegrias, relatam uma série de coisas boas que acontecem nas suas vidas, mas também relatam uma série de dificuldades. No final do livro, então, nós vemos aí 5 capítulos falando de agradecermos a Deus, de louvarmos a Deus, de reconhecermos aquilo que Deus faz, que Deus fez, que Deus fará. Me parece uma analogia com a nossa vida, né? Onde nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por situações que nós não gostaríamos de passar, mas no final de tudo a gente pode louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer, reconhecendo que é Ele quem sustenta as nossas vidas, quem nos guarda, nos protege. Me parece uma analogia com a nossa própria vida, olhando para o todo. A nossa vida, a vida do cristão,
como a gente vai estudar ao longo do livro de Salmos, é uma vida que tem problemas, é uma vida que tem dificuldades, que apresenta uma série de angústias diferentes. E isso não significa que nós somos menos cristãos, que nós não temos fé. A nossa vida, seja de um cristão ou de um não cristão, é uma vida cheia de dificuldades. A diferença do cristão é que durante o processo e no final do processo, nós podemos louvar ao Senhor. Nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado, nós temos a certeza de que Ele nos guardou durante todo o caminho e por isso nós podemos louvá-lo. Esse salmo é um salmo que contrasta a confiança nos homens com a confiança em Deus. Falei sobre isso também um pouco lá no primeiro salmo, né? Como a estrutura da poesia hebraica, ela tem esses contrastes, né? Aqui a gente encontra um pouco desse contraste. Vou ler só os versos 3 e 4. Quando você lê o todo, você consegue compreender um pouco melhor. Vou ler aqui só o 3 e 4. Está escrito o seguinte: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E daí nos versos seguintes o salmista vai falar sobre como é a importância sobre a importância da confiança em Deus. O que me parece aqui, o que eu aprendo com esse texto, é que nós não podemos confiar nas pessoas, nós não podemos confiar nos especialistas, nós não podemos confiar na força do mundo, na força do nosso braço. Quando eu digo que nós não podemos confiar nas pessoas, entenda, né? Digo, substituir a confiança que nós temos em Deus pela confiança nas pessoas. Às vezes você confia mais no seu cônjuge do que em Deus, às vezes você confia mais nos seus pais do que em Deus, às vezes você confia mais em você mesma do que você confia em Deus, ou no especialista de alguma área do que você confia em Deus. Não estou dizendo que você não pode confiar nas pessoas. Estou dizendo que quando colocamos a confiança em alguém acima da nossa confiança em Deus, isso não me parece ser bíblico, isso não me parece ser o que o salmista aqui está ensinando. A nossa confiança está no Senhor. Assim como não estou dizendo que você não pode confiar num especialista. Quando você conversa com um especialista, com uma especialista, certamente essa pessoa sabe muito mais do que você naquela área. Mas a confiança que você tem naquela pessoa não pode estar acima da sua confiança em Deus. Quantos não são os testemunhos que nós ouvimos de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e sobreviveram e estão vivas? A opinião do especialista não está acima da opinião de Deus. A decisão do especialista ou da especialista não está acima da decisão de Deus. De novo, não estou dizendo que a gente não pode confiar nessas pessoas, não estou dizendo que a gente tem que descartar a opinião das pessoas que são especialistas. Isso não faz nenhum sentido, afinal essas pessoas estudaram muito. O que eu quero dizer é que nenhuma dessas opiniões, a nossa confiança nessas pessoas, jamais deve estar acima da nossa confiança no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor nos guarda. Não é a nossa força, não é o nosso cônjuge, não são os nossos pais, não são as pessoas que mais entendem de uma determinada área. É o Senhor. Então é apenas uma questão de prioridade de confiança. A nossa confiança está no Senhor. Lógico que, assim como Salomão escreveu em Provérbios, na multidão de conselhos existe a sabedoria. Então, quando a gente pega a Bíblia como um todo e começa a analisar diversas passagens, a gente vai perceber que sim, vamos conversar com pessoas que são especialistas, vamos nos aconselhar com os nossos pais, vamos nos aconselhar com os nossos pastores, mas a nossa confiança está primeiramente no Senhor. E daí esse salmo, da mesma forma que a gente vê no primeiro salmo, então se você fez o estudo dos Salmos 1 e 2 com a gente, você vai lembrar disso. Se não fez, recomendo que veja os vídeos de Salmos 1 e Salmos 2. A gente vê uma bem-aventurança. Aqui no versículo 5, que é justamente o contraste com o que a gente acabou de falar dos versículos 3 e 4. Então vou ler aqui o versículo 5 do Salmo 146 e vou ler o versículo 1 de Salmos 1, só para a gente lembrar da bem-aventurança de lá. Então aqui, Salmo 146, versículo 5, está escrito o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então é isso que a gente vê aqui, né? Esse contraste com a confiança principal nas pessoas e a confiança em Deus.
quando ele diz, né, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por sua esperança. A nossa esperança está no Senhor, nosso auxílio vem do Senhor. E a bem-aventurança do Salmos 1, versículo 1, está escrito o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Apesar de ser um ponto um pouco diferente, né, que a gente lê em Salmos 1, é mais ou menos a mesma coisa, né? A nossa confiança está no Senhor, não está nas pessoas, não está na força do nosso braço, não está no nosso conhecimento. Se eu considero que eu estudo um pouco a palavra, certamente eu não sou a pessoa que mais estudo, mas a minha confiança não pode estar no meu estudo. Quando eu vou produzir um vídeo aqui, quando eu vou gravar algo, eu não posso confiar naquilo que eu sei, o que eu acho que eu sei. Eu tenho que confiar que através desse vídeo o Espírito Santo vai falar com as pessoas, porque não sou eu que falo. Não é o pouco conhecimento que eu tenho que vai falar. É o Espírito Santo que através dessa reflexão da palavra que é de Deus vai falar com as pessoas. A palavra não é minha. Minha é só uma interpretação muitas vezes questionável. Já falei isso várias vezes, né? Não confia na minha interpretação. O que eu estou falando aqui é a minha interpretação. Então, leia esse salmo e confie no Espírito Santo, porque ele vai te dar o ensinamento correto para essa palavra aqui. Não naquilo que você está ouvindo de mim ou de qualquer outra pessoa, mas no que o Espírito Santo tem para te falar. E aqui, isso vale, né? Você vai me ouvir aqui? Vai, porque eu vou te passar uma informação que é importante. Você vai ouvir outras pessoas que são referência na área. Pô, o pastor Marcos Botelho, que eu admiro muito, vai ouvir o pastor Marcos Botelho, muito bom o conteúdo dele. Mas a sua confiança não está no que a gente fala, mas na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo revela no seu coração. Daí a gente vai ler nesse salmo aqui uma série de características pelas quais a gente deve confiar em Deus. Lá no blog, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, eu deixei toda a lista. Por exemplo, ele fala que Deus fez todas as coisas. Então nós devemos confiar em Deus, o salmista diz isso, né? Nós devemos confiar em Deus porque Deus fez todas as coisas. Qual que é o texto que se relaciona com isso na palavra? Gênesis 1 e 2. Depois o salmista vai falar que ele guarda a verdade para sempre, que ele faz justiça aos oprimidos. Uma série de itens pelos quais nós devemos confiar em Deus estão todos lá no blog e inclusive o desafio desse capítulo está relacionado com essa lista de coisas. Então a minha recomendação é, assim que terminar esse vídeo, a gente faz oração aqui, vai lá no blog, dá uma olhada nessa lista e faz o desafio do capítulo, que vai ser bem legal para você entender um pouquinho mais o que o Espírito Santo quer falar com você nesse Salmo 146. Aqui no versículo 1 ainda, a gente vê que esse salmo fala de um louvor no nível pessoal, né? Tá escrito o seguinte: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Conforme a gente for andando nesses últimos salmos, né, 147, 48, 49, 50, você vai ver que os salmistas vão falar sobre louvores em outros níveis. Louvor no nível congregacional, louvor no nível como igreja como um todo, louvor no nível de universo, de planeta como um todo. Então o escopo desse louvor vai aumentando conforme os salmos vão passando. Nesse Salmo 146 aqui, o primeiro do fechamento do livro, fala de louvor num nível mais pessoal, algo que você faz no seu secreto com Deus, reconhecendo tudo que Deus faz, que Deus fez, que Deus vai fazer. Então é importante entender um pouco dessa estrutura. Lembra o que eu falei, né? O conteúdo mais importante que a estrutura. A estrutura ajuda a gente a absorver um pouco mais do que a palavra quer falar com a gente. Um montão de coisa, né, pessoal? Passei até um pouco rápido aqui pelos assuntos para não alongar muito esse vídeo, mas um montão de coisas para aprender nesse Salmo 146, um salmo maravilhoso para que nós aprendamos que mesmo diante das dificuldades, nós podemos louvar ao Senhor. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma oração, então se você puder, se for possível para você, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor criou os céus, criou a terra. O Senhor criou tudo que existe no nosso planeta. Eu te louvo porque o Senhor nos guardou até aqui. Me guardou para que eu pudesse produzir esse vídeo, guardou quem está assistindo para que pudesse assistir esse vídeo. E eu te louvo porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de nós.
Tudo o que nós necessitamos, o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. A nossa confiança está no Senhor e não na nossa própria força, não naquilo que sabemos, não naquilo que conhecemos, não no nosso trabalho, mas a nossa confiança, a nossa esperança está toda no Senhor. Que assim seja nas nossas vidas. Que nós saibamos que a nossa confiança está depositada e deve estar depositada no Senhor. Eu oro assim por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa confiança esteja somente e principalmente no Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor fale conosco através desse texto, fale com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Teu Espírito Santo direcione, toque e mostre o que a Escritura tem a nos ensinar com o Salmo 146, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Pessoal, então vou fazer aí os próximos vídeos até o Salmo 150, depois já vou entrar em outro livro da palavra, depois volto um pouquinho aqui em Salmos. Isso se você está acompanhando os vídeos assim que eles saem, né? Se você está assistindo esse vídeo depois, então talvez a playlist de Salmos já esteja bem mais completa. O link para a playlist também está aqui no vídeo ou aqui na descrição do vídeo. Já deve estar aparecendo aqui outros 2 vídeos para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.